Sabe quando a gente olha para uma criança super inteligente e criativa, mas que parece tropeçar em tarefas que parecem simples? Pois é, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar exatamente nisso, nessa desconexão que às vezes é bem frustrante entre o que o cérebro quer fazer e o que o corpo de fato consegue executar. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o que são essas dificuldades de um modo geral, depois vamos focar na dispraxia. Aí a gente explora como ela aparece na fala e na escrita, fala um pouco sobre diagnóstico e a rede de apoio e fecha com a importância de ficar de olho nos sinais desde cedo. Então vamos lá. Primeira parte. Antes de qualquer coisa, é super importante a gente entender o cenário completo, porque dificuldade de aprendizagem é um termo bem amplo, né? O que ele significa na prática? E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão, que deixa muitos pais e educadores de cabelo em pé. A chave para entender isso é que essas dificuldades não têm nada a ver com falta de inteligência, nem com problemas de visão ou de audição. Não é que a criança não seja capaz, mas sim que o cérebro dela processa as informações de um jeito diferente. Ok, agora vamos afunilar um pouco o nosso foco. Dentro desse universo de dificuldades, a gente vai se concentrar nas práxias. Práxias nada mais são do que as nossas ações motoras voluntárias, sabe? E em como elas podem ser afetadas. Pensa comigo nessa cena. A mente tem um plano bem claro. O cérebro sabe direitinho qual movimento ele precisa fazer, qual palavra precisa sair. Só que, em algum lugar no meio do caminho, essa comunicação falha. A mensagem se embaralha, não chega como deveria, a intenção tá lá, intacta, mas a execução falha. É exatamente essa falha que a gente chama de dispraxia. Então, para deixar bem claro, dispraxia é uma desordem na organização do movimento. A pessoa sabe o que ela quer fazer, mas o cérebro tem dificuldade em organizar o como fazer. E isso pode aparecer de várias formas, com lentidão, falta de coordenação ou até com movimentos meio distorcidos. Agora, vamos aplicar esse conceito a uma das nossas habilidades mais incríveis e que a gente quase nunca para pensar em como ela é complexa: a fala. Falar, gente, envolve uma verdadeira orquestra de músculos, órgãos, tudo funcionando junto. Quando a dispraxia atinge essa área, a gente pode ter várias condições, como essas que estão aí na tela. E claro, em todos esses casos, a ajuda de especialistas, como os fonoaudiólogos, é fundamental. Olha só que interessante a gente entender a diferença entre essas duas. Na disartria, o problema é montar os sons para a palavra sair clara, sabe? Às vezes tem troca de sons. Já na disfonia, a questão é a matéria-prima da voz. É o tom, o volume, a qualidade do som em si que fica comprometida. Bom, se falar já é complexo, escrever então é um desafio de coordenação ainda maior. Vamos ver como a dispraxia aparece na linguagem que vai para o papel. E esse quadro aqui ajuda muito a gente a não confundir as coisas. Pensa assim, a disgrafia tem a ver com o desenho da letra, o ato motor de escrever. A desortografia com as regras da escrita, a ortografia. Já a dislexia é sobre decodificar o que está escrito, fazer aquela ponte entre o símbolo no papel e o som que ele representa. São desafios bem diferentes, mas que muitas vezes andam juntos. E essa dificuldade de organização motora não se limita à linguagem, viu? Ela pode se estender para a discalcúlia, que é a dificuldade com os números, e até para a nossa noção de direita e esquerda. No fim das contas, tanto a matemática quanto a nossa orientação no espaço dependem de uma boa organização do cérebro. Certo, a gente já definiu desafios. Agora, a pergunta que não quer calar é: como a gente identifica isso? E, mais importante, como é que a gente pode ajudar? O diagnóstico, gente, não é um exame de sangue, não é uma coisa simples. É um trabalho de detetive, um quebra-cabeça que a gente monta com peças de vários lugares, da observação atenta do profissional, da história de vida da criança e, claro, da colaboração de todo mundo que convive com ela. E colaboração é a palavra-chave. Não existe um herói solitário nessa história. Nenhum profissional, nenhuma família, nenhuma escola consegue resolver esse quebra-cabeça sozinho. O avanço de verdade acontece quando todo mundo trabalha junto. A escola tem um papel gigante. E não é só ensinar matéria, não. É sobre acolher a criança, adaptar o jeito de ensinar, ser um observador atento e um parceiro ativo na hora de buscar soluções. E aí, do outro lado, a gente tem a família, que é a base emocional, o porto seguro, e os profissionais de saúde, que trazem o conhecimento técnico. Quando esses três pilares, escola, família e profissionais, estão em sintonia, o caminho fica muito, mas muito mais leve e eficaz. Para a gente terminar, vamos conectar tudo isso com a base de tudo, onde tudo começa, o desenvolvimento lá nos primeiros anos de vida.
E este ponto aqui é absolutamente crucial. Ele mostra pra gente que o desenvolvimento motor e o intelectual não são coisas separadas. Uma dificuldade em movimentos finos, como pegar um feijãozinho, por exemplo, pode ser um sinal precoce de desafios com a escrita lá na frente. E problemas com equilíbrio, com a coordenação geral do corpo, podem ter a ver com dificuldades futuras com matemática. Essa frase resume perfeitamente o que a gente conversou aqui. Cada dificuldade é só uma peça de um sistema super complexo e todo interligado que é o ser humano se desenvolvendo. E a gente encerra com essa provocação para todo mundo. Para entender de verdade uma dificuldade de aprendizagem, talvez o caminho seja tirar o olho da folha de papel e olhar para a criança por inteiro, para o corpo dela, para os movimentos, para a história dela. A resposta, muitas vezes, não está só no que foi escrito, mas em como o corpo se moveu para conseguir escrever aquilo.